A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Quem cumprimenta aqui é o seu irmão em Cristo, Feliciano Lima. E eu quero compartilhar algo que o Senhor me mostrou. Não foi um sonho, não foi uma revelação, não foi uma visão, mas foi um arrebatamento do Espírito que o Senhor me deu na terça-feira da madrugada, quando eu estava orando com os irmãos sobre o tema da campanha que nós estamos fazendo. E a minha intenção aqui não é denegrir a imagem de ninguém, não é falar mal do A, nem do B, nem do C, mas passar aquilo que o Senhor me mostrou e aquilo que o Senhor me entregou na minha mão para eu poder exercer o que Ele me deu e entregou por confiança nas minhas mãos. Eu não sei falar muito bem, eu não sei me expressar muito bem, mas eu peço a atenção dos amados irmãos para ouvir nesse exato momento o que o Senhor me mostrou na madrugada de terça-feira. Irmãos, se lembra a terça-feira na madrugada, quando nós entramos pro dia 15 para entrar no dia 16, meia-noite? Terça-feira, meia-noite, e nós estávamos começando a oração, né? A gente estava lendo a palavra de Deus, falando um pouco, explanando, e quando eu comecei a oração, de terça-feira de madrugada, meia-noite em diante, a gente começou a orar nesse canal, né? E a gente orando, e rapidamente, eu não sei se alguns irmãos perceberam, está aí registrado, o nono dia da campanha que nós fizemos terça-feira de madrugada. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas eu comecei a exaltar, glorificar a Deus sem parar, porque eu estava sentindo uma presença muito forte. E eu tinha convicção naquele momento que eu ia ser arrebatado. Porque Deus, irmão, dá os sentidos quando a pessoa vai ser arrebatado. Por mais que Deus não fale com você, ou use alguém para falar que você vai ser arrebatado, mas quando Jesus quer fazer uma obra na vida da pessoa, Ele faz a pessoa sentir se são os sinais de arrebatamento ou não, se são sinais de morte ou não. Também Deus faz a gente sentir isso. Então, quando eu estava no meio da oração, já quase encerrando a oração, eu senti a presença do Senhor. Eu glorifiquei a Deus, só glorificando a Deus, glorificando, exaltando, glorificando, porque eu senti a presença de Deus vir educadamente. Eu senti a presença do Senhor educadamente em mim. E quando a presença do Senhor chegou educadamente, Ele passou a mão sobre a minha cabeça. E rapidamente meu coração começou a acelerar. E me deu vontade de chorar. Que a minha voz ficou um pouco embargada. E eu senti a mão do Senhor passando sobre a minha cabeça. E eu senti na presença de Deus muito forte, muito forte, muito forte. E quando eu encerrei a campanha, antes de encerrar a oração, eu falei: irmãos, se concentre, porque a presença do Senhor já está forte nesse lugar. Não, nesse lugar eu falo assim, na oração. Imediatamente, meus amados irmãos, encerrei a campanha, né? Encerrei a oração da campanha que nós estamos fazendo e fechei as minhas coisas aqui, deixei tudo em ordem, né? Já tinha encerrado a oração e orei um pouquinho, mas a presença de Deus ainda continuava aqui dentro da minha residência.
E rapidamente eu só queria chorar, só glorificar. E não estava entendendo em nenhum momento o que estava se passando. Só sei que eu estava na presença de Deus. Mas eu não sabia o que estava se passando naquele momento. Eu fiquei pensando, será que Deus vai me arrebatar? Porque eu nunca tinha sentido uma presença assim tão forte, tão forte. E orei um pouquinho, né, do propósito que eu estou fazendo de madrugada com o Senhor. Orei um pouquinho e fui me deitar. E eu falei, Jesus, seja feita a tua vontade. Se for possível, passa por cima do meu medo. Porque eu nunca tive uma experiência de arrebatamento, do corpo sair, passar muitas horas, ou então muitas horas assim. Então, meus amados irmãos, o que aconteceu? Eu adormeci, né? Entrei no sono profundo. Agora, irmãos, eu só vou lhe dizer quando eu voltei. Quando eu saí, eu não sei se meu espírito saiu. Eu só sei dizer que quando o meu espírito voltou. Eu vou contar essa parte quando o meu espírito voltou. Eu não sei se eu saí do corpo no momento, mas eu tenho certeza de quando o meu espírito voltou para o meu corpo. E quando eu entrei num sono profundo, o Senhor já me mostrava na mesma hora um lugar. E esse lugar, irmãos, era casas. Eu via muitas casas, né? Eu via muitas casas nessas ruas. E cada casa tinha uma antena de internet. Antena de internet, que eu não sei como é que se diz aqui na sua cidade, mas eu via aquelas antenas de internet. Antigamente era antena florestal, né? Que o governo dava. Eu não sei se você é desse tempo, mas eu presenciei essas antenas que você colocava na sua casa e a internet era de graça, porque era antena florestal. Irmãos, e eu vi aquelas antenas naquelas casas e eu não entendia nesse momento o que era. E o Senhor levou o meu espírito. Por que o irmão fala que o Senhor levou o teu espírito? O irmão sabia que estava sendo levado por Deus? Eu sabia porque eu estava flutuando. Eu não pisava na rua. Eu andava conforme o Espírito Santo ia me posicionando. O irmão viu alguma luz? Não, eu não vi nenhuma luz me guiando. Mas meu espírito era impulsionado aí aonde o Espírito Santo me mandava eu ir. E quando eu cheguei, meus amados irmãos, em uma casa, eu via computador, eu via um celular e ali saía a imagem da pessoa. E eu via aquelas pessoas falando com ira, né? Falando mal das outras pessoas, falando do A, falando do B, falando do C, querendo ser a voz da verdade. E aquelas pessoas falando com ira e amaldiçoando no sentido de querer ser o melhor do que o outro, de querer ser o mais espiritual do que o outro. E eu vi aquelas pessoas se gladiando, que eu não sei como é que é a palavra certa, e pessoas se confrontando um com o outro. E rapidamente, meus amados irmãos, eu saí daquela casa e eu falei, Senhor, eu conheço essa pessoa desse canal. Eu conheço essa pessoa desse canal. E rapidamente, irmão, quando aquela pessoa que eu via nesse canal, no celular, dentro dessa casa, eu via legiões de demônios, sabe? Não era um demônio, não era 2 demônios, não era 5 demônios, era legião de demônio que entrava no lado dessa pessoa e usava a boca dessa pessoa. E rapidamente o Senhor me tirou dessa casa, né? Que essa pessoa tem esse canal, e me levou para outra casa. E assim foi sucessivamente, assim foi acontecendo. Em cada casa que Deus me levava, era um canal de uma pessoa aqui no YouTube. E o Senhor me mostrava legiões de demônio entrando dentro destes lares. E eu via demônio, irmãos. Eu via demônios todos defeituosos. Era com cara de jacaré,
não tem aqueles filmes de terror que vocês já assistiram, o filme de terror do Fred Krueger, filme de lobisomem, filme de monstro, é daquele jeito que eu vi aqueles demônios. Um sem braço, outro sem perna, um com 3 olhos, um com a boca de vampiro, com 3 chifres, 4 chifres, um chifre, sabe? Asa de morcego. Eu vi daquele jeito, meus amados irmãos, daquele jeito que eu vi, que eu estou descrevendo para os amados irmãos como são os demônios que eu vi. E aqueles demônios davam gargalhada daquelas pessoas, desses donos de canais que eu vi, e eu vi aquelas pessoas aqueles demônios dando gargalhada dessas pessoas, rindo. E eu falava assim, Senhor, por que eles não estão vendo esses demônios rindo da cara deles? Porque eles não estão enxergando isso, já que ele disse que são servo teu, são crentes. Porque eles não estão vendo isso? E os demônios começavam a rir e começavam a falar assim, vai, otária, vai. Aí começava a falar palavrões com essas pessoas que têm canais no YouTube. Fala o que eu estou te mandando, o que eu estou botando na tua boca. Aí começava a falar, só que eu não vou dizer os palavrões que os demônios diziam para essas pessoas. E os demônios começavam a pular em cima do computador, começavam a pular em cima do celular quando eles estavam gravando contra A, contra B, contra C, querendo combater contra essas pessoas que Deus levantou no canal. E quando o Senhor me levou em outras casas, irmãos, eu via mais legião de demônio. Era tanta legião de demônio que tomava conta dessas casas, porque o Senhor me dizia que essas casas eram as pessoas que são donos dos canais, que gravam para postar vídeo nos seus canais. E eu vi aqueles demônios, né? E rapidamente eu parei de flutuar. Parei de flutuar e coloquei os meus pés na terra. Quando eu coloquei os meus pés na terra, irmão, eu fui andando. E eu entrei em uma casa. Quando eu entrei nessa casa, os demônios perceberam que eu estava ali. Ele sentiu pelo cheiro e pela presença. Quando eu entrei nessa casa, eu vi aqueles demônios vindo na minha direção para me matar. E quando eles vieram para me bater, para tentar me devorar, eu falei, Senhor, o Senhor vai permitir que eles me matem, que eles me espanquem? E o Senhor falou assim para mim, eu vou permitir que esses demônios lhe toquem para você saber quando um dos meus servos estão sem a minha proteção e quando está com a minha proteção. Os que têm a minha proteção e os que não têm a minha proteção. O Senhor dizia assim para mim. E o Senhor falou assim, eu vou permitir para você saber que o mundo espiritual é real. Que quando o espírito é atacado no mundo espiritual, a carne sofre. Aí eu vi aqueles demônios tentando me segurar e começaram a me espancar. Só que Deus não permitia, irmãos, eu sentia a dor. Mas eu sentia eles me tocando, me batendo. E o Senhor não permitia eu sentir dor. E rapidamente eu começava a clamar a Deus. E Ele mandava eu calar a minha boca. Sabe? Ele falava assim para mim, nós vamos fazer de tudo para tentar calar a tua boca e o dos outros que aquele homem tem levantado aqui nessa plataforma do YouTube. Os demônios falavam com a voz áspera, de ira. E falava desse jeito, irmão. Nós vamos fazer de tudo para calar a boca dessas pessoas que têm obedecido à voz do homem de branco. E ele dizia isso, me espancava. E falava, nós estamos fazendo de tudo para fechar o canal de vocês. Já que a gente não consegue calar a boca de vocês, vamos tentar fechar o canal de vocês. E aqueles demônios falavam isso e me batia, né? E era muito demônio, eu clamava a Deus e rapidamente o Senhor me blindava. E aqueles demônios eram repreendidos, né? Aqueles demônios eram repreendidos e o Senhor, irmãos, Ele me blindava. Eu vou tentar descrever como é que é a blindagem de Deus. Eu via
não tem um espelho transparente de carro, aquele espelho transparente de carro, grosso. Eu vi daquele jeito ao meu redor, me blindando. E eu falava, Senhor, e o que significa isso? O Senhor dizia para mim, esse é a blindagem do meu espírito, que eu dou aos meus escolhidos, aos meus servos que obedecem. Veja, quando a seta de Satanás é lançado em um deles. E o Senhor me mostrava aqueles demônios jogando uma flecha como se fosse flecha de índio, quando se vai pescar. Não tem aqueles índios quando vai pescar peixe, eles jogam com a flecha, né? Eu vi daquele jeito, as flechas eram preta e pontuda. E aqueles demônios jogavam a seta, só que não conseguia entrar porque eu estava blindado com aquele escudo transparente. Eu vi aquele escudo transparente me blindando. E o Senhor falava assim, veja como é que é o mundo espiritual. E eu vi aquilo ali, aqueles demônios jogavam seta e não conseguiam me atingir. E o Senhor dizia assim para mim, agora eu vou permitir para você ver, filho, quando a pessoa está fraca espiritualmente. Aí o Senhor me mostrava que um das setas tentava entrar, mas só que ele não entrava totalmente. Da ponta da flecha, saía uma fumaça preta e poluía o meu ar por dentro da blindagem espiritual. Irmão, as coisas espirituais é muito difícil, é uma coisa muito séria que o olho físico não consegue descrever. Só Deus mostrando para quem Ele quer mostrar. E eu vi aquela fumaça preta saindo da ponta da flecha. E aquela ponta da flecha saía aquela fumaça preta e poluía o ar que eu respirava por dentro da blindagem. E naquele momento eu ficava um pouco fraco, meio tonto, meio assim, como se diz, uma linguagem aqui que todo mundo vai entender, borocochô, um pouco assim, indisponível para nem orar, nem para se levantar, uma vontade de descansar, uma moleza. Eu estou tentando descrever para vocês poderem entender e imaginar como é que é. E eu vi aquela coisa saindo daquela flecha, da ponta da flecha, né? E o Senhor dizia para mim, veja, filho, veja, assim que estão os meus servos e minhas servas sendo atacados por esses demônios, por essas pessoas que estão dando lugar para Satanás. Só que eu não permito as enfermidades, as setas, entrarem no corpo e no espírito. Porque primeiro, o Senhor dizia para mim, porque para um dos meus servos ser atingido fisicamente, tem que ser espiritualmente. Que quando é acertado espiritualmente, o corpo físico sente. Foi isso que o Senhor me fez saber. E o Senhor falou para mim assim, veja, filho, veja como é que o mundo espiritual é muito real do que o mundo natural, o mundo físico que nós estamos passando, irmãos. E ali o Senhor repreendeu, tirou tudo aquela fumaça de dentro da blindagem e eu fiquei com aquela blindagem me blindando. E o Senhor falou para mim assim, agora vem que eu vou te mostrar outra coisa. Irmãos, aí o Senhor me mostrou uma lista de pessoas que pensam que é o Espírito Santo que está usando essas pessoas, querendo combater o A, querendo combater o C, querendo combater o D. E o Senhor dizia para mim, veja o nome dessas pessoas que têm os seus canais. Aí o Senhor me mostrou o nome dos canais. Irmãos, era muito canais que o Senhor me mostrou, que legiões, não é um demônio não, legiões de demônio que toma conta e que usa essas pessoas para tentar abater, para tentar calar os servos de Deus verdadeiros. E o Senhor me mostrava o nome das pessoas e o nome dos canais dessas pessoas. E o Senhor dizia assim para mim, muitos não têm o discernimento de espírito,
Porque se eles tivessem o discernimento, meu servo, eles jamais iriam combater contra os verdadeiros. Foi isso que o Senhor me revelou. E rapidamente, irmão, o que aconteceu depois que Deus me revelou tudo isso, o Senhor me mostrava também, né? O Senhor dizia para mim, alguns eu permitirei descer a cova, e outros eu permitirei viver, mas eu permitirei que Satanás toque com enfermidades e com doenças incuráveis. Foi isso que o Senhor me revelou. Que vai permitir alguns descerem a cova e outros o Senhor vai permitir enfermidades incuráveis. Foi isso que o Senhor me revelou e falou para mim. Então, quando Deus me revelou tudo isso, irmãos, agora chegou a parte onde eu disse que eu voltei para o meu corpo, eu só sei que eu voltei para o meu corpo desse jeito. Quando terminou tudo isso de Jesus me mostrar, quando eu voltei para o meu corpo, foi muito rápido. Quando eu voltei para o meu corpo, eu estava gelado com frio. Eu senti muito frio, muito frio, muito frio, muito frio, irmão, quando eu voltei. Os meus beiços começaram a tremer, uma bater na outra. E eu comecei a sentir muito frio, e eu rapidamente tive que botar 2 cobertores, porque eu não estava aguentando de tanto frio. E eu falava, Senhor, o que é isso? Repreende, Senhor, esse frio, meu Pai. Em nome de Jesus, começava a pedir a Deus para repreender esse frio, né? E eu estava muito frio, irmão. Eu passei meia hora se tremendo, batendo os beiços. E eu pedi, Senhor, me cobre com teu sangue, me livra de todo mal. E eu fiquei pasmo com esse negócio que Jesus me mostrou. Então, meus amados irmãos, eu estou passando o que Deus me mostrou. Amém? Eu não estou atacando aqui nem o A, nem o B, nem o C. Mas eu estou passando aquilo que o Senhor me mostrou. Aquilo que o Senhor me arrebatou. Eu tenho certeza e creio que foi um arrebatamento, irmão. Porque eu nunca falei que fui arrebatado aqui nesse canal. Eu nunca disse que fui arrebatado aqui nesse canal. Eu disse que se Deus quisesse me arrebatar, Ele ia me arrebatar. E eu sei que foi arrebatamento de Deus, porque eu voltei gelado, eu voltei me tremendo, porque eu nunca tive uma experiência de arrebatamento. E eu nem sei como é que é, eu nunca provei sentir esse gosto de arrebatamento, de espírito se deslocando do corpo. Irmãos, eu só sei dizer que eu voltei gelado. Eu voltei me tremendo. É como se eu estivesse num rio cheio de gelo e saísse tremendo de frio. E eu tive que colocar 2 cobertores por cima de mim porque eu não estava aguentando o frio. Eu passei meia hora. E o Senhor me mostrou isso de madrugada. E eu estou dividindo com os amados irmãos. E eu não vou dizer o nome dos canais que Deus me mostrou, porque vocês, meus amados irmãos, têm que dobrar seu joelho, orar e jejuar, para Deus lhe mostrar, porque eu não sou melhor do que vocês, e nem vocês é melhor do que eu. O Senhor está pronto para mostrar, para quem busca de verdade, mas se você for buscar para Deus mostrar para você com tom de arrogância, com tom de raiva, com jeito de raiva de querer buscar a Deus só para saber, para depois vir querer postar no YouTube para falar, para debater contra os irmãos, o Senhor não vai mostrar isto. Me perdoe o que eu estou dizendo, mas o Senhor não vai mostrar isso. Deus vai mostrar para você, porque Deus conhece o futuro. Deus sabe se você está pedindo isso para se amostrar ou para querer saber e querer ferir o seu próximo. Deus não vai mostrar para isso. Deus vai mostrar, mas Ele vai permitir para você dizer e não querer atacar o próximo, seja quem for, Deus revelou, seja para o mal, seja para o bem, o que Deus revelou, mas você não vai usar o tom de arrogância, de raiva, passando algo de Deus para aquela pessoa. Porque até nisso a gente tem que
ter discernimento de espírito quando é a autoridade de Deus não falar, quando Deus toma a pessoa não falar, e quando é a carne falando por você com ira. Isso tem que ter o discernimento de espírito também. Então peça para Deus. Eu estou fazendo essa campanha para ajudar vocês, e Deus vai mostrar para vocês aquele que busca. O Senhor me mostrou quem são os canais, e o Senhor me mostrou o nome das pessoas desses canais. Eu vi legiões, irmão, eu vi legiões de demônio assistindo e usando as pessoas, gravando um vídeo para debater com A, com B e com C, contra as revelações, contra as experiências que Deus dá, seja pro A, seja pro B, seja pro C. O Senhor dizia para mim que está faltando discernimento. O povo sem discernimento, é fácil blasfemar contra Deus, é fácil dizer que é de Deus que não é, a pessoa sem discernimento. Mas quando a pessoa tem discernimento espiritual, ela não vai emprestar a sua língua para Satanás. A pessoa que tem discernimento de Deus, ela não vai lá combater o próximo, ela só vai passar o recado de Deus e pronto, e não toca no assunto mais. As demais coisas mais para frente, o Senhor é quem carrega de tudo. Amém? Eu quero encerrar essa experiência, esse arrebatamento que Deus me deu, e que Deus abençoe a vida de vocês. Está aí entregue a experiência que Deus me deu. Irmãos, e para confirmar, antes de encerrar agora a live, eu pedi uma confirmação do Senhor na palavra. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe que a maioria do povo não, todas as pessoas só acreditam em revelação, ou experiência, ou um recado de Deus, quando o Senhor mostra o versículo da Bíblia. E eu falei, Senhor, se o Senhor me permitir eu passar isso no canal, que o Senhor me mostrou esse arrebatamento, então me dê uma palavra que fale com tudo isso que o Senhor me mostrou. E o Senhor, irmão, me deu essa palavra. Olha que eu já li a Bíblia e nunca pensei que tinha esse versículo da Bíblia. O Senhor me deu essa palavra da revelação que Ele me deu. Jeremias capítulo 9, versículo 5 diz assim: E zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade, ensinam a sua língua a falar mentira, anda-se cansado em obra perversamente. A tua habitação está no meio do engano, pelo engano recusa conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os fundirei e os provarei, porque de outra maneira procederia com a filha do seu povo rebelde. Uma flecha mortífera e uma língua deles falam engano, com a sua boca fala cada um de paz com seu companheiro, mas no seu interior arma-lhe as armas ciladas. Porventura, por estas coisas não os visitaria, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de gente tal como essas pessoas? Versículo 9, olha o que Jesus diz. Não é eu que estou dizendo, é Jesus. Por estas coisas não os visitaria. O Senhor me deu esse arrebatamento e disse que vai visitar essas pessoas que estão sendo usadas por Satanás. Ele vai ferir. Foi Ele que me revelou e me mostrou que vai ferir. E Ele me deu essa palavra. Porventura, por estas coisas não os visitaria, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de gente tal como esta. Esta foi a palavra que Deus me deu, Jeremias, capítulo 9, versículo do 5 até o 9. Foi a palavra que Deus me revelou quando eu estava pedindo a Deus se era da vontade dele eu passar isso para uma igreja. Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus
E à meia-noite eu aguardo vocês para orar por essa campanha e para Deus nos revelar e não deixar a gente enganado, irmãos. A paz do Senhor Jesus.